Então vamos para mais uma parte do segundo capítulo do Conto de Natal, do Charles Dickens. E nós paramos na parte em que o Scrooge estava viajando, então, pelo tempo, com o fantasma do Natal passado. E ele viu alguns natais, lembrou da infância dele, né? Ele sentiu ali, ele começou a perceber muita coisa da vida dele, quem ele era e quem ele é, né, naquele momento presente, quem que ele estava sendo no momento presente. E aí, então, eu falei que um dos últimos natais que ele foi visitar foi o Natal de quando ele trabalhava como aprendiz, né, em uma fábrica. E naquela fábrica, então na véspera de Natal, o chefe, né, o patrão, fez uma grande festa, uma festa natalina, onde ele conheceu uma moça, né, uma jovem pretendente. E aí, primeiro, então, a Scrooge tem a visão, né, revive a memória daquela festa, e ele vive um momento, assim, de profunda alegria, né, ele fica muito feliz quando ele revisita aquele momento, porque foi uma noite muito especial para ele, né, teve muita dança, muita música, muita festa, muita alegria. E o que foi interessante, né, por que chama atenção esse trecho? Porque ao mesmo tempo que essa festa foi muito boa, de muita alegria para todo mundo que estava lá, principalmente, né, inclusive para o Scrooge, ela foi uma festa muito simples, né? Tinha música, tinha um violino, tinha dança, tinha alguma comida e alguma bebida, mas nada mais do que isso. Era uma festa muito simples. E Scrooge fica muito pensativo com aquilo, né? Porque, em primeiro lugar, ele começa, né, ele como um homem avarento, um homem que supervaloriza o mundo material, ele começa a ter uma percepção de que às vezes a felicidade não requer grandes coisas, né, que a felicidade não requer grandes investimentos. E a segunda coisa que chama a atenção do Scrooge, que deixa ele muito reflexivo, é que toda aquela festa foi bancada pelo patrão, que era um homem muito generoso com seus funcionários. E aí ele começa a repensar a relação dele com o Bob, que é o funcionário dele. E ele percebe, né, ele começa a se incomodar com aquilo, porque ele começa a ver que talvez ele não era tão generoso, talvez não, né, ele começa a perceber quanta generosidade ele recebeu do patrão e quanta generosidade ele não tinha com o empregado. Hoje ele, na posição de patrão, como ele não era generoso com o seu empregado, né? E aí no finalzinho da festa, então, o fantasma fala, né, pro Scrooge, porque ele começa a ficar pensativo, e aí o espírito fala assim: não é preciso muita coisa para encher esses tolos, né, esses funcionários, de gratidão. E o Scrooge responde: pouca coisa, né? E aí ele começa a falar sobre o dinheiro, então, né, com o espírito. E aí ele vai falando, né, que o dinheiro tem o poder de nos tornar felizes ou infelizes. O Scrooge vai fazendo essa reflexão. Tornar o nosso serviço leve ou pesado, um prazer ou um tormento, né? Ele começa a repensar essa relação dele com o dinheiro que era tão forte. E aí depois ele fica calado, né, meio pensativo, e o espírito pergunta: qual é o problema, Scrooge? Nada demais, ele responde. Mas é alguma coisa, não é? Aí o Scrooge responde: gostaria de poder dizer agora uma ou duas palavras ao meu auxiliar de escritório. Só isso. E ali ele encerra, então, essa memória, e o Scrooge fica com esse pensamento. E nesta memória, então, ele conhece esta pretendente. E a história avança e eles vão para um próximo Natal. E qual que é o último Natal, então, que o Scrooge o penúltimo, aliás, que o Scrooge vai visitar? É o Natal em que esta moça, que ele conheceu, já é sua namorada, porém, ela está rompendo o namoro com ele, rompendo o noivado com ele. Então, aí a gente vai vendo que o Scrooge teve uma vida de muitas frustrações, de muita rejeição. Só que na vida adulta, essa rejeição veio por culpa dele mesmo. Por quê? Qual é o motivo, né? A lembrança começa a ser contada no momento, então, que ela está conversando com ele, dizendo que ela vai embora. E qual é o motivo, né, que ela decide
romper o relacionamento dela com o Scrooge. É justamente porque agora ele, já adulto, havia se tornado um homem muito ganancioso, né? Aí eu vou ler um pedacinho então do diálogo dos dois. Ela diz assim: pouco importa, muito pouco importa para você. Outro ídolo tomou meu lugar. E se ele conseguir alegrar e reconfortar você daqui para frente, como eu teria tentado fazer, não tenho motivos de aflição. E o Scrooge pergunta: qual ídolo que tomou seu lugar? Um ídolo de ouro. Aí o Scrooge responde assim para ela: mas é justamente nesse ídolo de ouro, o dinheiro, que está a justiça do mundo. Nada há com que ele seja mais duro do que com a pobreza. Ou seja, né, para o Scrooge, o mundo, né, a maior dureza deste mundo é a pobreza. Né? E nada há que professe condenar mais severamente do que a busca da riqueza. Então, olha que paradoxo. Ele fala o quê? O mundo é extremamente duro com a pobreza, mas ao mesmo tempo é duro com quem se coloca a buscar, né, assiduamente, a fazer da busca da sua vida a riqueza. E aí ela responde uma frase muito bonita para ele: você teme demais o mundo, Scrooge. Todas as suas outras esperanças se fundiram na esperança de estar além do alcance do seu sórdido desprezo. Vi as suas mais nobres aspirações caírem por terra, uma a uma, até a paixão principal, o lucro, o absorver. Não foi assim? Então ela vai mostrando para ele que ele havia se tornado um homem ganancioso, e por isso ali eles terminam, né? E aí o Scrooge, vendo aquela memória, ele começa a ficar muito mal, muito nervoso, muito triste, muito angustiado, de arrependimento por tudo aquilo que ele foi, né, por não poder mudar o passado mais. E aí ele começa a pedir, né, o espírito, me tira daqui, eu não quero mais ver. E aí o espírito vai, então, até a última memória do Scrooge, né, a última memória que, na verdade, não foi o Scrooge quem viveu. Ele chega, alguns anos depois daquele rompimento, eles chegam até a casa, uma casa misteriosa, uma casa que Scrooge não conhece. E ali ele começa a ver muitas crianças brincando, uma mãe cuidando de uma menininha no colo, da sua filha no colo. E ele olha bem para aquela mulher e começa a perceber que ela se parece com essa moça com quem ele havia tido um relacionamento anos antes. E aí, para tristeza de Scrooge, então, qual que é essa último Natal que ele visita? O Natal da sua ex-noiva. Ela está agora com outro marido, com vários filhos e muito feliz. E Scrooge começa a contemplar toda aquela felicidade que ele poderia ter tido se ele não tivesse perdido esse amor, né? Ele vai dizer assim no finalzinho desse capítulo: e agora Scrooge observava mais atento do que nunca, quando o dono da casa, com a filha apoiada carinhosamente sobre ele, se sentou com ela e a mãe do lado da lareira. E quando pensou que tal criatura, tão graciosa e cheia de promessas, podia tê-lo chamado de pai e ter trazido a primavera para o triste inverno de sua vida, seus olhos encheram-se de lágrimas. Então, Scrooge faz esse grande mergulho pelo seu passado e começa a ver, né, as escolhas que ele fez, o caminho que ele percorreu, o tornaram aquele que ele estava sendo no tempo de hoje. E aí ele volta, então, ele fica muito mal, muito arrependido com tudo aquilo que ele viu. E ele manda o espírito, né? Ele tampa o espírito, assim, a luz do espírito com um boné que o espírito tinha, com um chapéu, e o espírito vai embora. E ali se encerra, então, a primeira noite com o fantasma do Natal passado. E aí a Scrooge vai para volta, né, para sua casa, e ali ele vai aguardar a visita do segundo espírito, que é o espírito, né, o fantasma do Natal presente.